né, falando de seguro social, falando de saúde pública, o que o Wagner fala, pensando, trazendo para vocês essa questão empresarial, mas para nós, na SBG, hoje, a nossa grande luta é fazer com que a trabeculoplastia seletiva seja usada em larga escala no país, tá? Quer seja na rede privada e, em especial, na rede pública. Então, hoje a gente está numa batalha gigante para que o SLT seja incorporado no SUS, porque, para vocês terem uma ideia, e vocês sabem disso, existe um programa de distribuição de colírios no Brasil inteiro, né? Esse programa, ele custa muito caro para o governo federal, é um caminhão de dinheiro, né? E a gente tem alguns estudos, eu infelizmente não coloquei nessa apresentação, mas eu tenho uns slides da outra, eu posso colocar na próxima apresentação. Tem alguns estudos de amigos brasileiros mostrando que você pode economizar uma quantidade de dinheiro absurda se você introduz a trabeculoplastia seletiva no SUS. Ou seja, é dinheiro nosso, do nosso bolso, né? Imposto. Então, assim, o que a gente puder otimizar no tratamento, e a questão do custo é importante, não é só na rede privada, mas a rede privada realmente pesa, né? Um colírio custa tão caro, mas no SUS também é a mesma coisa, né? Então, e as pessoas não usam, né? Vocês sabem disso, tanto na rede privada quanto na rede pública. Eu estou no mundo universitário, sei lá, desde terminada a residência, desde 2000, do ano de 2000. Então, assim, a gente vê há 26 anos essa dificuldade do paciente usar medicação, né? Técnica, logística, entendimento familiar, dificuldade motora, e a gente vai discutir um pouco disso, tá? Vou falar um pouco da tecnologia, tá? Não tem nenhuma relação com o tema dessa apresentação, não é uma relação de conflito. Mas, entrando um pouco na história da doença, do tratamento da doença, eu acho que alguns aqui sabem que antes a gente tinha opções limitadas, saindo do que é tratamento medicamentoso, do que é cirurgia, né? E hoje a gente tem uma vasta lista de opções, mas o laser, ele vem ocupar o espaço por uma série de dificuldades que a gente comenta aqui. Então, a gente tem paciente que precisam de múltiplas visitas para monitorar e ajustar tratamento medicamentoso, o paciente tem efeito colateral, o paciente tem baixa aderência a tratamento, e a gente sabe que, dependendo da quantidade de medicação que o paciente está usando, se ele não tem um cuidado, um preparo pré-operatório, se ele precisa de cirurgia, o uso de vários medicamentos vai influenciar no resultado cirúrgico, especialmente das cirurgias fistulizantes. E o laser, ele ocupa um espaço que inicialmente era intermediário, né? E a gente vai falar um pouco da história disso, mas que hoje ele é um espaço já no início do tratamento, e a gente tem muita evidência para isso, muita evidência, tá? Mas eu queria começar falando que essa ideia não é nova, tá? Para quem é mais experiente aqui, usou trabeculoplastia com laser de argônio, e tem colegas que ainda usam e tem motivo para usar, porque ele funciona, né? O Wise e o Iter, no final dos anos 70, eles desenvolveram essa tecnologia, essa técnica de aplicação do laser, né, de argônio no seio camerular, fazer a trabeculoplastia com laser de argônio. Só que essa técnica, para quem já teve a experiência com ela é uma técnica bastante difícil, ela exige uma capacidade técnica, uma habilidade técnica significativamente grande. Eu me lembro, no começo da residência, a gente apanhava para aprender a fazer direito, porque você tinha um laser, a mira do laser para fazer essa aplicação era muito pequena, a localização da aplicação do laser é muito específica, né? Numa transição específica dentro do seio camerular, e isso traz dificuldades técnicas, né? E, além disso, ele tinha outras questões que tinham a ver com a quantidade de energia e a forma como o laser age na malha trabecular, que a gente vai discutir adiante. Mas, de qualquer forma, o laser funciona, tá? Ele reduz a pressão intraocular e ele serviu de referência para a evolução técnica do que a gente tem hoje, né? Ele realmente reduz a pressão intraocular. Então, o que ele faz, o que fazia o argônio é, basicamente, contrair
o tecido na malha trabecular com tração de colágeno nos locais onde você tem essa aplicação, e isso promove uma abertura mecânica desses espaços intertrabeculares, e junto com o alargamento do canal de Schlein associado a esse efeito, você tem uma facilitação da passagem do humor aquoso e reduzindo a pressão intraocular. Mas o custo disso são as alterações estruturais definitivas com laser de argônio. Então, ele promove danos coagulativos com formação de crateras e ruptura das traves de colágeno, né? Por conta disso, as coisas foram mudando, porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer laser de argônio, a gente já estava numa descendente, ou seja, havia um desânimo dos professores em fazer laser de argônio, porque você fazia uma vez, na segunda já não funcionava, né? E aí a gente fazia, mas os professores, faz, tenta, mas não é tão importante assim, volta com o remédio, e essa imagem ficou para muitos de nós que fizemos residência naquela época. Nos anos 2000 veio uma nova ideia, o Mark Latina, que foi o precursor da trabeculoplastia seletiva laser, usando o YAG laser, um outro tipo de laser, uma outra forma estrutural de fazer esse procedimento, com uma mira maior, duração de disparo infinitamente menor, 3 nanosegundos, e, mais importante do que isso, você tem uma quantidade de energia total infinitamente menor do que a trabeculoplastia com laser de argônio, né? E aí você tem vários estudos mostrando várias técnicas para fazer esse laser. No começo se fazia uma extensão menor dos 360 graus da malha trabecular, e depois, mais adiante, a gente foi evoluindo para um maior número de disparos nos 360 graus, que é o que a gente faz hoje, em torno de 100 disparos 360 graus. E, basicamente, o que esse tipo de tecnologia faz é confinar o dano térmico induzido pelo laser em alvos pigmentados dentro do tecido irradiado, né, o que a gente chama de fototermólise seletiva. E aí você tem a absorção dessa energia por essas células, né, e esses pulsos ultracurtos, eles são menores que o tempo de relaxamento térmico da melanina, e a alteração, ela basicamente não vai alterar de forma significativa, contanto que você respeite os parâmetros do laser, a gente vai falar em seguida sobre isso, a arquitetura dessa malha trabecular da forma como a gente gostaria. E por que essa ideia? Porque a ideia do desenvolvimento desse laser é promover um procedimento que mude o funcionamento dessa estrutura, mas com o potencial de ser repetido, porque você não está causando grandes alterações estruturais, né? E aí começou a se ter estudo histológico para comparar os dois tipos de laser. Esse aqui é um clássico do Kramer, publicado em 2001, que mostra por microscopia eletrônica o que acontece no argônio. Então você tem a formação dessas crateras, né, por conta dessa ruptura desses componentes da malha trabecular de maneira mais agressiva, significativa, né, e alteração do colágeno nessa região, e isso é uma mudança definitiva, ela não vai se recuperar, né? Enquanto que na trabeculoplastia seletiva você também tem algumas mudanças estruturais, mas são mais sutis, né? Então você tem essas alterações de alguns feixes da malha trabecular, mas eles não causam grandes alterações. Você tem algumas fissuras desses feixes, como a gente vê nessa imagem de microscopia eletrônica, né? Acho que isso aqui acho que eu fiz besteira. Desliguei aqui, peraí. Opa, volta. Mas eu queria ressaltar para vocês o seguinte: nem tudo são flores, tá? Então tem um outro estudo com trabeculoplastia seletiva que mostra que se você sai de uma faixa segura da aplicação do laser, você pode sim ter alterações estruturais do tipo cavitação na malha trabecular, como esse exemplo aqui, fazendo um SLT com 2 milijoules, tá? A gente vai falar de parâmetros nas aulas, mas aqui a gente está mostrando uma situação extrema, e daí a preocupação da técnica, da forma de aplicar o laser para ter a melhor resposta, os melhores resultados, né?
E o laser, ele vai promover uma série de alterações, né? Essas alterações são múltiplas, existe uma discussão do que é mais importante nessa história, mas você tem liberação de citocinas, você tem expressão de metaloproteinases pelas malhas trabeculares, você tem um aumento na remodelação e degradação da matriz extracelular na região justa canalicular, que é o local de maior resistência do fluxo de saída de humor aquoso, e tem essa limpeza e o remodelamento vão conduzir a uma maior permeabilidade do humor aquoso, tá? Além disso, você tem recrutamento celular, então monócitos e macrófagos vão para essa área onde você aplicou o laser para promover uma limpeza, né, dessa região após a aplicação do laser, e existe uma repopulação de células, que vai promover um reparo dessa região de maneira mais adequada, né? E tudo isso acaba levando a uma melhora do escoamento do humor aquoso. Além disso, você também tem alterações no canal de Schlemm. Então, as ligações intercelulares no canal de Schlemm, elas se tornam mais fracas e isso permite uma melhor permeabilidade na região das células endoteliais do canal de Schlemm. E é interessante porque esse é um estudo de um autor chamado Alvarado, em que ele estudou comparando o mecanismo do SLT com o mecanismo de ação dos análogos de prostaglandina, e eles têm mecanismos em comum. Um deles é esse aumento da permeabilidade nos espaços intercelulares. Vejam que interessante, porque por terem mecanismos em comum, isso nos ajuda também no raciocínio de qual droga eu devo usar, se eu precisar associar após um laser ou não, né? E a gente também tem estudos com imagem, esse aqui é um estudo com ACT, mostrando aumento da secção transversal no volume no canal de Schlemm, porque o humor aquoso está passando mais fácil depois do SLT e que tem relação com a redução da pressão intraocular. Também temos uma série de mudanças na expressão gênica nas células da malha trabecular, tá? Que vão desde mudanças de expressão gênica afetando a motilidade celular, a integridade tecidual, reparo e proteção e diminuição da inflamação crônica de genes pró-inflamatórios. Então, todo esse processo, né, que a gente fala, mudanças microestruturais, recrutamento celular, modulação da expressão gênica, alteração do canal de Schlemm, todos eles efeitos da trabeculoplastia seletiva e que, no final das contas, vai aumentar a facilidade de escoamento e promover a redução da pressão intraocular, tá? Aqui é um videozinho só para ilustrar para vocês, né, o que a gente está falando. Então, na aplicação do laser, a gente tem... com o uso da lente de laser, e a gente vai falar de algumas lentes que são interessantes para aplicar o SLT, né, algumas um pouco mais fáceis e melhores do que outras, tá? Mas basicamente com a aplicação do laser, que aí a gente também vai falar de técnica de quantos disparos, qual a extensão, a gente tem uma capacidade de modulação dessa região e transformação do comportamento das células nessa região, que vão promover essa alteração no ponto de vista de drenagem do humor aquoso, tá? Num indivíduo com glaucoma primário de ângulo aberto, em geral, a gente começa, dependendo do aspecto angular, com 0,8 milijoules, e vai fazendo esses ajustes, e a gente vai falar a seguir, para conseguir ter respostas mais eficientes, tá? Mas aqui, para ilustrar para vocês apenas o que acontece com as células pigmentadas da malha trabecular e essa transformação com atração de macrófagos nessa região vai promover esse remodelamento dessa malha e transformar a forma como a malha trabecular se comporta nos casos bem indicados, porque tem pacientes onde o comprometimento da malha já é muito extenso e o laser não vai permitir realizar esse tipo de resposta, né? Promover essa melhora da drenagem, tá? Então, a gente tem aqui alguns aparelhos no mercado, temos o Meridian, que é o que a Adapt comercializa, mas tem outros aparelhos no mercado brasileiro e temos diversas lentes. Eu queria fazer um destaque, eu tenho algumas dessas lentes, mas existe uma lente aqui que eu acho uma lente muito fácil de se utilizar para aplicar o laser, que é essa chamada Rapid SLT. Essa lente aqui, ela tem 4 espelhos, e você praticamente não precisa movimentar a lente durante a aplicação.
Isso é muito bom para o paciente porque dá conforto, é mais fácil ele realizar, você tem um pouco mais de precisão na hora de realizar o procedimento e você tem uma padronização mais fácil. Uma das dificuldades que acontece às vezes, existe a lente tradicional que é a dilatina, está ali no canto esquerdo, é que o paciente, às vezes, a hora que você está mexendo na lente, ele começa a se movimentar também, começa a se sentir incomodado, e isso pode interferir no quanto ele colabora com você no procedimento. Mas tem paciente que vai super bem com a lente dilatina, que é a lente original, né? Cuidado para não querer usar a lente de gonioscopia normal, comum, para fazer SLT, tá? Essa lente não serve, tá? Essas lentes são mais adequadas, elas têm um filtro adequado, a magnificação adequada para fazer o procedimento. Elas foram desenvolvidas para fazer o laser. Não adianta você comprar uma máquina da Meridian, vai lá e põe uma lente de gônio comum para fazer laser, vai dar tudo ruim, não é bom, tá? E aqui o que a gente fala na mira, né? Na técnica de aplicação, a gente, comparando o ALT com o SLT, vejam a diferença, né? A mira de 50, na transição entre os dois componentes da porção pigmentada e não pigmentada na malha trabecular, enquanto que no SLT você tem uma mira grande e você só tem que focar ali na região da malha trabecular e o foco principal é na malha trabecular, né? A mira não precisa estar focada, tá? A gente vai repetir isso nas outras discussões, mas ela é muito mais fácil. É tão fácil que tem estudo mostrando que o residente rapidamente consegue ter o mesmo nível de capacidade de aplicação do laser que uma pessoa experiente, ou seja, a curva de aprendizado é muito rápida, tá? E aqui para mostrar um vídeo ilustrativo, né, de um SLT sendo realizado, mostrando como é feito, e vocês veem essas bolhas de champanhe, né, que são as bolhas causadas por conta da aplicação, né, e claro que aqui a gente vai abrir para discussão depois, a aplicação do laser ela vem mudando em relação a quanto a gente usa de parâmetros de energia, mas um bom percentual dessas bolhas de champanhe é esperado, né, numa intensidade não muito grande, em boa parte das aplicações para você ter melhores respostas, né, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O protocolo clássico 0,8 milijoules sem disparos em 360 graus e esse ajuste dos milijoules tem relação, guarda relação com a visualização dessas chamadas bolhas de champanhe, né? E dependendo do ângulo, se o ângulo é mais pigmentado, como a gente vê aqui nesse exemplo, você vai usar energia mais baixa. Por quê? Quanto maior a pigmentação, maior a absorção de energia pelo laser, e aí você pode ter problemas se você usar uma energia mais alta. Então, glaucoma pigmentar, glaucoma pseudodesfoliativo, outros glaucomas com pigmentação no ângulo mais significativa, você vai começar com um protocolo mais baixo, 0,4 milijoules, e aí você vai aumentar de acordo com o aspecto do que você está vendo nas bolhas de champanhe. E muitas vezes, como é o caso do glaucoma pigmentar, é possível considerar um tratamento menor, ou seja, 180 graus, 50 disparos, pelo risco de o paciente ter pico hipertensivo, tá? Falando de eficácia do laser, a gente tem aqui alguns estudos interessantes, né? Então, vejam esse, né? Falando aqui um pouco de mercado, né? Que o Wagner falou bastante na apresentação dele. Esse é um estudo publicado em 2015 na Ophthalmology, mostrando o que aconteceu com a trabeculoplastia desde 1994 a 2012, que é um pouco da história que eu falei para vocês no começo. A trabeculoplastia, quando era no laser de argônio, ela teve um ápice, que foi ali no meados dos anos 90, e depois ela teve uma queda. Essa queda por conta de você não poder ter bons resultados com a reaplicação com laser de argônio, e com a entrada do laser, a trabeculoplastia seletiva, voltou a ganhar um grande espaço dos anos 2000 até agora, no nosso tratamento dos pacientes com glaucoma, tá? Falando de resultados, a gente tem aí reduções que vão desde 4 a 8 milímetros com um ano de segmento, 6 meses a um ano de segmento, mas em geral, se a gente considerar uma redução maior ou igual a 20%, né, a grande quantidade de publicações na literatura fala de pelo menos 50% de resultado nos estudos que eram prévios ao Light Study, tá? Que foi o maior dos estudos, a gente vai discutir bastante o Light Study aqui, né? Mas com resultados
bastante significativos nesses estudos menores, né? Uma grande quantidade de resultados positivos. Fatores preditivos, pressão intraocular mais alta antes do laser, a gente vai discutir isso depois também, tá? Maior efeito da pressão intraocular, quanto mais alta a pressão até um certo limite, melhor a resposta. Sucesso no olho contralateral, que também faz a gente levantar a discussão de fazer o laser ao mesmo tempo ou não, e a gente vai discutir aqui em grupo depois. Córneas mais finas, também tem evidências recentes falando sobre a espessura corneana como impacto no resultado, e maior nível de total de energia aplicada, também temos algumas evidências recentes nas outras apresentações. Então, no longo prazo, a gente tem estudos já Light Study mostrando bons resultados dos pacientes em termos de redução pressórica, como vocês veem aí, de segmento de 6 anos, em média, 22% de redução dos pacientes, né? E um percentual significativo de redução pressórica no segmento de 5 anos, né? Em relação à repetição, a gente tem estudos também pré-Light Study e pós-Light Study, mostrando a eficácia na repetição do laser, que não era até recentemente muito claro para a gente, apesar de o aparelho ter sido inventado para se repetir, a gente não tinha tanta evidência robusta para falar que o SLT era realmente um aparelho que permite boas respostas com as repetições, e a gente vai ver as evidências a seguir, né? Mas ele é influenciado pelo tempo de falência do primeiro procedimento, e a gente vai discutir isso também mais adiante, tá? Então, quem tem repetição quem tem falência precoce, geralmente tem uma chance maior de falência no segundo procedimento, mas mesmo assim, um percentual alto de tentativa de resposta com a segunda aplicação, tá? E aqui é para ilustrar para vocês o que eu falei. O SLT, ele tem uma resposta muito próxima ao que seria um análogo de prostaglandina em termos de redução pressórica, e ele tem respostas muito semelhantes a uma primeira aplicação do ALT, do laser de argônio, mas com técnica mais fácil, menor alteração estrutural do olho e o potencial de repetição do laser com esse procedimento, né? Efeitos colaterais a gente vai discutir mais adiante também, mas falando aí um pouco de hiperemia, desconforto, embaçamento visual, que são fotofobia, que são mais frequentes nas aplicações com 360 graus. É possível ter picos pressóricos, e é por isso que depois a gente vai discutir a importância dos cuidados no pós-operatório. E existem efeitos colaterais mais raros, a gente também vai discutir mais adiante. E para fechar essa primeira parte, eu só queria comentar, e a gente vai repetir esse slide nos próximos também, o Light Study. O Light Study foi uma mudança, um divisor de águas. Por quê? Porque foi um ensaio clínico randomizado grande, num país organizadíssimo na saúde pública, como é o Reino Unido, onde você tem 2 braços como terapia inicial SLT, no outro grupo começou com colírio, né? E o estudo teve 3 anos de acompanhamento e depois 6 anos de segmento, né? Isso aqui é um resumão geral do que é o Light Study, né? O Gus Gazzard, que é o grande líder desse estudo, mas tiveram muitos outros autores participando e publicando outras partes do estudo, né? Mas basicamente você vê que a redução da pressão intraocular é significativa, né, nesses pacientes, e o grande ponto interessante aqui é, depois de 6 anos de segmento, em termos de progressão da doença e em termos de casos que precisaram de cirurgia antiglaucomatosa, que é um grande desafio para a gente na qualidade de vida do paciente, na evolução do paciente, sem dúvida, aqueles que começaram com SLT tiveram uma menor chance de progressão e uma menor chance de ir para a cirurgia antiglaucomatosa. E destacando nesse estudo que os pacientes que começaram com colírio puderam depois trocar e fazer o laser. E mesmo assim, eles ainda mostravam uma performance pior no segmento de 6 anos por não terem começado com laser. E daí, eu acho que uma das coisas importantes para a gente finalizar essa primeira parte é dizer que indicar o laser como primeira opção, hoje, com tanta evidência que a gente tem, é uma obrigação do médico. Tá? A gente tem a obrigação de informar o paciente que o laser é, sim, a melhor opção se ele tem exatamente as características compatíveis. E a gente vai discutir as indicações, a Márcia vai descrever aqui para vocês. Mas ele tendo a indicação correta,
ele é sim a melhor opção para o paciente, é melhor do que o colírio como tratamento inicial. Então, é isso, gente. E não queria deixar de convidar vocês para o nosso simpósio em maio do ano que vem, que vai ser aqui em São Paulo, no Frei Caneca. Vamos ter vários palestrantes internacionais, vários palestrantes nacionais. Vai ser um evento muito bacana, vai ser interativo, vai ter muito Wet Lab e espero que todos vocês possam participar. Tá bom? Obrigado. Primeira sessão.